Ele não deixava eu sair de casa, nem para ver minha família, nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, nem o mundo, porque, segundo ele, o mundo era perigoso e eu era frágil demais para enfrentá-lo sozinha. No começo soava como cuidado, como zelo, como amor doente disfarçado de proteção. Ele dizia que o que era dele era só dele. E eu me deixei ser posse por medo de ser abandono. As janelas viraram molduras de um mundo proibido. A porta de casa era trancada 2 vezes por dentro e uma por fora. E ele levava a chave. Eu perdi a conta de quantas vezes quis correr, de quantas vezes me vi no reflexo da televisão desligada, tentando lembrar quem eu era antes dele. Os dias passaram a ter o som da respiração dele no corredor, e as noites, o som do meu choro abafado dentro do travesseiro. Quando eu pedia para ver minha mãe, ele dizia que eu estava sendo ingrata, que tudo o que eu precisava estava ali com ele, que minha família me usava e que só ele me amava de verdade. E quando você ouve a mesma mentira, muitas vezes, ela começa a vestir o corpo da verdade. Eu parei de pedir, parei de insistir, e comecei a sorrir para ele como ele queria, a cozinhar como ele gostava, a dizer sim como se fosse a única palavra que eu conhecia. Me tornei silêncio, me tornei sombra, me tornei o que ele sempre quis. Invisível para o mundo, totalmente dele. Mas dentro, bem dentro, uma parte minha ainda gritava. Uma lembrança da minha irmã rindo comigo na varanda, um cheiro de comida da minha mãe na panela, um domingo de sol com meu pai me abraçando. Essas memórias eram resistência. Um dia, ele saiu atrasado para o trabalho e esqueceu a chave na bancada. Foi um segundo, um milagre pequeno, mas suficiente. Eu corri, com o coração disparado, os pés descalços, o rosto nu de qualquer maquiagem que tentasse esconder minha verdade. E quando cheguei na rua, o vento bateu no meu rosto como se dissesse: "Você ainda está viva." Fui até a casa da minha mãe. Ela me olhou como quem vê um fantasma com nome. Me abraçou como quem segura o tempo perdido. Choramos juntas sem dizer nada. Porque algumas dores não precisam de legenda. Ele me procurou, me ligou, me ameaçou, disse que eu era dele, que eu nunca ia ser de mais ninguém, que o mundo ia me engolir sem ele. Mas ele estava errado. O mundo não me engoliu. Foi ele que quase me afundou. E agora, eu aprendi a nadar. Denunciei, mostrei provas, contei a verdade inteira mesmo com a voz tremendo. E hoje ele está longe. Não por escolha dele, mas por força minha. Eu ainda estou me reconstruindo, me reconhecendo no espelho, reaprendendo a sair de casa sem olhar para trás. Mas agora eu posso sair. Posso ver minha família, posso ver o céu e posso me ver. Porque nenhuma prisão segura para sempre quem um dia aprendeu a se libertar. A liberdade não vem de uma vez. Ela chega aos poucos, como quem pede licença. Nos primeiros dias, eu ainda olhava para a porta com medo, esperando ele entrar, esperando o grito, esperando a chave girar por trás, mesmo sabendo que ele não podia mais voltar. Meu corpo ainda agia como se estivesse preso, acordava no susto, pedia desculpa por nada, me encolhia no canto da cama, como se o travesseiro fosse perigoso demais. Minha mãe tentava sorrir, tentava trazer café, tentava me lembrar que o mundo ainda existia, mas eu tinha desaprendido. Me sentia culpada por respirar sozinha, por comer sem autorização, por andar até a esquina e voltar sem prestar contas. Até que um dia, eu fui até o espelho e reparei que meu rosto ainda existia, embaixo do medo, embaixo do cansaço, embaixo das marcas invisíveis. Comecei a caminhar devagar. Primeiro até o portão, depois até a padaria, depois até o centro da cidade, sem olhar para trás, sem correr, só andando, como quem reaprende a pertencer. Comecei a trabalhar com a vizinha da minha mãe, em silêncio, dobrando roupas numa lavanderia pequena, ouvindo outras mulheres falarem da vida, dos filhos, dos maridos, dos medos escondidos. Eu não falava muito, mas ouvia, e aprendi que não era a única. Até que um dia, ela chegou. Uma moça de olhos fundos, magra demais, com um roxo tentando esconder no braço e um silêncio que eu reconheci de longe. Ela não disse nada, mas eu vi. Vi o que eu já fui, vi o que eu ainda carregava no fundo. Me aproximei com cuidado, como quem toca uma ferida que ainda lateja, e perguntei se ela queria um copo d'água. Ela balançou a cabeça sim, mas o que ela queria mesmo era ar. Começamos a conversar aos poucos, em sussurros, em olhares, em pausas longas.
Ela me contou que ele não deixava ela sair, que tirou o celular, que dizia que ela era sortuda por ter alguém como ele, que ninguém mais a queria, que o pai dela nem sentia falta. Eu segurei a mão dela e disse: Eu já ouvi tudo isso também. Os olhos dela se encheram, como se pela primeira vez alguém falasse a língua dela. Naquele dia, levei ela até minha casa. Preparei café, coloquei uma música leve e deixei o silêncio ser abrigo. Ela chorou no sofá, como eu já chorei no chão, e eu entendi que a minha cura não era só minha, que talvez o sentido de ter sobrevivido fosse estender a mão para quem ainda está se afogando. Ajudei ela a fazer a denúncia, a sair com as roupas do corpo, a ligar para a mãe, que ela achava que não a queria mais, e a ver que o mundo ainda podia ser bom. Ela me abraçou forte, como quem segura a si mesma pela primeira vez. E eu sorri, com um gosto novo na boca, algo entre dor e vitória, entre passado e presente. Naquele momento, entendi que minha maior vingança foi ter voltado a ser ponte e não prisão.